Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula desta semana, a apostila 4, atividade 2, pressão da água, e está na página 10. Vocês inicialmente vão dar uma lida na apostila para depois assistir o vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos ao Mitocôndria e hoje nós vamos trabalhar o assunto que se chama propriedades da água. A água está presente em todas as partes do mundo que a gente pode imaginar. Está nas nuvens, nos oceanos, nas geleiras, nos rios, lagos, lençóis subterrâneos, ar e nos seres vivos. E a água pode se apresentar em 3 estados, e esses estados vão variar de acordo com a mobilidade, de acordo com a velocidade que as partículas, que as moléculas da água se movimentam. O primeiro estado é o estado sólido, onde as partículas estão bem próximas, bem aglomeradas e tem muito pouca movimentação entre elas. Nós temos o estado líquido, que é onde as moléculas vão ter um pouquinho mais de movimentação, um pouquinho mais de velocidade, fazendo com que elas sejam mais livres entre elas. Mas mesmo assim ainda parece um show lotado. Imagina um showzão de rock ou qualquer outro que seja que você goste, mas bem lotado mesmo, bem cheio. Aquelas pessoas estão lá todas agarradinhas lá na frente, perto do palco, mas ainda assim conseguem se movimentar. Essa seria a aparência como seriam essas moléculas ali no estado líquido. E por último nós temos o estado gasoso, onde as moléculas estão com maior quantidade de movimentação e elas estão bem separadas umas das outras. Beleza? Vamos seguir então. Só que a água ela não vai permanecer durante muito tempo com a mesma forma, né? A gente sabe que colocar um gelo em cima da mesa ele vai derreter, ou então se a gente esquentar a água ela vai transformar em gás, ou se a gente deixar alguma coisa molhada no meio do varal, ele vai evaporar e acaba secando. A água passa de estado líquido para gasoso. E para essas transformações que a gente tem na água, a gente chama elas de mudanças de fase. Então vamos lá, vamos recapitular. Nós temos estado sólido, líquido e gasoso. E nós podemos falar que quando ele passa do estado sólido para o estado líquido, nós temos uma coisa que nós chamamos de temperatura de fusão. A temperatura é aquela ideal que vai fazer com que o sólido ele vire para líquido. No caso da água, essa temperatura no nível do mar é de 0 graus Celsius. E quando a gente passa do líquido para gasoso, a temperatura que nós temos, que é aquela temperatura limite que vai fazer essa passagem, é a temperatura de ebulição. E essa temperatura de ebulição ela é de 100 graus Celsius, a 1 atmosfera, que é no nível do mar. Beleza? Voltando agora, quando a gente tem a passagem do sólido para o líquido, nós nomeamos essa passagem de fusão. Quando nós temos um sólido, vai se fundir para o estado líquido. Isso serve para todos os tipos de elemento, tá? Não só a água. Líquido para gasoso nós chamamos de vaporização. A vaporização ela tem 3 formas de acontecer, que é a evaporação, a ebulição e a calefação. Todas elas vão ocorrer de modos distintos, mas são a mesma coisa, a passagem de líquido para gasoso. A evaporação ocorre de forma mais lenta e gradual, sendo que ela não precisa atingir os 100 graus Celsius para poder fazer essa transformação. Ela é muito lentinha mesmo, ela ocorre com a absorção do calor do próprio ambiente e vai fazendo com que as moléculas elas vão se desgarrando aos poucos. A ebulição a gente já tem que fornecer uma energia, que é quando você pega a chaleira lá cheia de água para fazer o chá ou o café e coloca no fogão, você está fornecendo energia para ele, onde ele vai chegar a 100 graus Celsius e fazer a transformação para estado gasoso. E por último é a calefação, onde nós temos uma mudança muito brusca de temperatura que vai fazer que haja essa passagem do líquido para o gasoso. O exemplo seria quando você pega a mão cheia de gotinha d'água e joga essas gotinhas num ferro de passar roupa. Ou então você pega e joga na panela. Já viu daquele barulhinho e vira gás rapidão? Justamente esse é o processo que nós chamamos de calefação. Quando nós temos a passagem agora do inverso, de gasoso para líquido, nós chamamos de condensação ou liquefação, que é o ato de passar de gás para líquido, de transformar-se em líquido. Cuidado para não confundir essa palavrinha aqui, ó, liquefação, com liquidificação. Isso não existe, não no que se trata de transformação de estado físico. Então não mistura as coisas, é liquefação. E quando nós passamos do estado líquido para o estado sólido, nós temos a solidificação. Muito bem, essas transformações, como eu falei com vocês ali atrás, elas ocorrem por questão de adição ou retirada de calor.
Sempre que a gente sai de um estado de menor agitação, que é o estado sólido, e vai para um estado de maior agitação, que é o gasoso, nós estamos aumentando a temperatura, enquanto, quando a gente faz o caminho contrário, nós estamos reduzindo a temperatura. E por último, nós vamos falar da transformação peculiar, que é quando a gente sai do estado sólido e vai para o estado gasoso direto, ou vice-versa, a gente sai do gasoso e vai para o sólido, que é quando fornece muita energia mesmo, ou retira-se muita energia mesmo, que vai fazer com que não exista a passagem pelo estado líquido, que é o que a gente chama de sublimação. Ela pode ocorrer nas duas direções, então não fica preocupado de é só do sólido para o gasoso ou só do gasoso para o sólido. Não, do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido a gente chama de sublimação, da mesma forma. Na natureza, a água também sofre essas transformações, não só pelo ser humano, e ela ocorre nos rios, lagos, mares e tudo mais. A isso que acontece nós chamamos de ciclo da água. O ciclo da água ele começa nas grandes aglomerações de água, como água doce de rios e lagos ou a água salgada dos oceanos. Ela vai evaporar pelo calor do sol, chegando lá em cima, ela vai resfriar, vai condensar e vai cair de novo, em forma de chuva ou de neve. Ela pode ter dois caminhos agora, ou ela escoa pela superfície e vai reabastecer rios, lagos, ou vai até mesmo armazenar lá em cima como forma de gelo, como ela pode também descer, ser absorvida pelo solo e fazer parte do reabastecimento dos aquíferos, das águas subterrâneas, fazendo esse complemento aí do ciclo de água. Então ela vai evaporar, condensa, cai, precipita em forma de gelo ou água, vai para o fundo do solo ou fica na superfície, evapora de novo e assim consequentemente. Agora então nós vamos para a parte de propriedades mesmo da água. A primeira propriedade que nós vamos falar se chama solubilidade. Tá? Como a gente sabe, a água dissolve substâncias, ela é um solvente universal. Vamos dizer assim que universal é muito forte, né? Tem algumas coisas que ela não vai dissolver, mas a água ela dissolve a maior parte dos componentes biológicos que nós temos, componentes orgânicos, coisas que vão influenciar na solubilidade da água. Temperatura alta, ou seja, quanto mais quente, mais solúvel vão ser as coisas na água. Movimentação também. Sabe quando você pega o Toddy e mistura ele? Você está aumentando a solubilidade do Toddy na água. Nós temos o volume da água. O volume a gente pode caracterizar como o espaço que a água ocupa num determinado espaço. Estranho de falar isso, né? Mas é isso mesmo que vocês ouviram. É o espaço que a água ocupa num determinado local. No caso, como vocês estão vendo aqui, nós temos dois recipientes que estão abrigando essa água. E o volume ele pode ser medido em litros, mililitros e outros valores relacionados em relação a ele. A tensão superficial é uma característica bem interessante da água. O que acontece? Quando as moléculas elas estão na superfície, elas tendem a se agrupar mais, ficar mais juntas, fazendo como se fosse uma fina película, uma fina camada de água mais resistente do que as outras, porque as moléculas estão bem mais próximazinhas. O que faz com que a água tenha essa característica de obter uma forma mais arredondada quando a gente coloca uma gota em cima da mesa, ou é a característica que faz a gente conseguir fazer bolha de sabão. E no caso, como vocês estão vendo aqui embaixo, no lado esquerdo, é o que deixa possível alguns organismos mais leves conseguirem meio que flutuar na água, andar sobre a água. Nós temos a pressão, que é a força com a qual as moléculas de água empurram as paredes de onde elas estão. Essa pressão pode ser alta ou baixa. Outra coisa que também pode ser relacionada à pressão da água é a quantidade de água pressionando alguma outra coisa. A força com que essas moléculas de água empurram uma superfície. Uma outra característica que nós temos em relação à água, que nesse caso entra um uso da água muito grande do ser humano, é a potabilidade. A água potável, como a gente já ouviu falar, ela tem que ter 4 características imprescindíveis para que ela seja considerada potável. Primeira característica, ela tem que ser insípida, não possui sabor. Inodora, não ter cheiro. E incolor, não ter cor. E também tem que estar despoluída, sem a presença de micro-organismos. Não adianta ela estar sem sabor, sem cor e sem cheiro se ela tiver com alguma contaminação de algo que a gente não consegue ver. Às vezes pode ser micro-organismo, como está sendo colocado aí, mas pode ser também com metais pesados e outras coisas, como chumbo, arsênio e tudo mais. A água, como eu falei ali atrás, ela pode ser utilizada não apenas para beber, que faz aquela característica da potabilidade,
mas ela também pode ser utilizada pelos seres humanos como recurso de vida. Tem outras formas de utilizar a água. A primeira delas, nós vamos falar diretamente de água e alimento. A água ela pode ser um meio para a gente obter alimento dela, como também uma forma de ajudar na produção de alimento. Nós temos a água e o transporte. Ela pode ser utilizada para transportar bens de valor, tá? Bens de carga. Inclusive é muito mais econômico do que o transporte rodoviário. Se a gente for falar em termos de quantidade, de proporção, ela consome 5 vezes menos energia, quando eu falo é combustível, que o transporte rodoviário e 3 vezes menos energia que o transporte ferroviário. Então é um transporte que seria bem eficiente, bem mais barato se a gente for parar para pensar. Nós temos a água e a energia, onde nós vamos utilizar a movimentação da água, aquela pressão da água, para gerar energia elétrica, é o caso das hidrelétricas. A hidrelétrica vai utilizar a pressão da água do seu reservatório, dessa partezinha aqui que eu estou apontando com o mouse. A pressão que essa água vai exercer vai ser transferida por essa tubulação aqui até a turbina, onde essa água vai entrar na turbina, girar as pás e esse movimento vai ser transformado em energia elétrica. Essa energia aí que entra na sua casa para você poder ver esse vídeo agora nesse exato momento. Não podíamos deixar de falar também da higiene, né, galera? A água também ela pode ser utilizada para higienizar o nosso corpo, fazendo com que nós tenhamos menos possibilidade de pegar doenças, beleza? Então é muito importante a gente ter cuidado com essa água que entra na nossa casa e também cuidado com os nossos alimentos, roupas e tudo mais. Então nós temos várias e várias formas de a gente poder utilizar a água. Também temos, galera, é óbvio, o uso da água para esportes e lazer. Né? Não custa falar isso daí, que muitas vezes a gente utiliza como diversão também, ou esporte, no caso da natação, do surf, ou simplesmente quando você vai lá dar um mergulho no mar para se refrescar, ou então no rio, vai para uma cachoeira. E é isso, a gente fica por aqui nessa aula, falando um pouquinho das propriedades da água. Espero que tenha sido de valia para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Se achou legal, compartilhe. Bom, gente, vocês viram que esse filme, né, esse filminho que a gente passou agora, né, que vocês assistiram, ele falou, tá, sobre a água, desde o que nós vimos na apostila passada, e ele também falou da pressão da água, né, que nós estamos vendo agora nesta aula, e ele falou de temas, né, que nós vamos ainda estudar, tá? Mas não se preocupem, que a gente vai falando aos poucos. A aula de hoje, né, sobre pressão, a pressão da água. No Vamos Praticar, vocês têm 2 questões aí, né, e você está na apostila, vão lá e vocês pesquisem, né. Na pergunta complementar da apostila universitário, né, nós vamos ver que tem 2 fatores do qual depende a pressão. Se vocês forem lá na definição do que é pressão, vocês vão ver que ele vai falar do quê? Da força aplicada e vai depender da superfície, tá? Então, bons estudos, boa semana, beijos!